Vamos lá, vamos discutir então. Sabemos como resolver o problema em termos de formulações explícita, implícita e totalmente implícita. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre como é que eu posso resolver o meu problema quando eu tenho interesse ou no transiente real ou no transiente distorcido. Vejam bem, aqui algumas discussões sobre o transiente. Talvez a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: se vocês derem uma olhadinha nos softwares comerciais disponíveis para resolver problemas de transferência de calor, vocês vão ver que as equações que estão lá dentro desse software, se vocês olharem o manual, vocês vão ver que todas elas contêm o termo tempo. Contém o termo tempo. O tempo está ali, faz parte da equação, é como se você quisesse resolver um transiente. Você pode se perguntar, vem cá, mas eu não estou interessado no transiente, eu estou interessado só no regime permanente. Eu poderia tirar esse termo fora. Poderia tirar esse termo fora. Talvez essa fosse a maneira que no passado se fazia. Se é transiente, deixa fora esse termo e aí trabalha com o sistema linear que não envolve tempo. Na verdade, é muito vantajoso deixar o tempo nas equações, mesmo que você não esteja interessado no transiente. Mesmo que você não esteja interessado no transiente real, nós vamos chamar de transiente real, ou seja, o transiente mesmo, né? Porque você pode andar sobre um transiente distorcido quando você tem interesse só no regime permanente. Andar sobre esse transiente distorcido te dá, e manter o tempo na equação, quer dizer, para você andar em cima do transiente distorcido tem que manter o tempo na equação, mas isso é uma coisa clara que você está deixando ali porque você quer usar o tempo como uma variável de controle da convergência do problema. Então, manter o tempo é importante porque você pode usar o tempo como uma variável de controle caso o teu interesse seja só o regime permanente. Porque se você não fizer isso, o que acontece é que você precisa começar a utilizar coeficientes de subrelaxação. Então você tenta resolver o problema, não resolve, você subrelaxa o problema, porque às vezes as variáveis andam muito rápido num cálculo só, e aí você diz, não, isso aqui andou muito rápido e fez com que divergisse o problema, então eu não posso andar tão rápido. E se eu não posso andar tão rápido, eu tenho que pegar o valor que subrelaxar, ou seja, multiplicar o valor que eu calculei por algum coeficiente, para que não ande tão rápido na iteração. E isso é válido e muito mais importante quando você tem um monte de variáveis juntas, que você tem que andar com U, tem que andar com V, tem que andar com W, tem que andar com temperatura, tem um monte de variáveis para você evoluir no tempo, e se você deixar uma delas andar muito rapidamente, ela pode destruir aí a convergência do problema. E como então segurar essa variável? Se você não tem o tempo, você tem que ficar aplicando os coeficientes de subrelaxação, que daí fica tudo aleatório. O cara aplica um coeficiente, vê o que dá, aplica outro coeficiente e vê o que dá. Se você deixar o tempo nas equações, a única coisa que você faz é diminuir o ΔT. Diminuir o ΔT, porque diminuir o ΔT significa o seguinte: eu vou dar um passinho pequeno e as variáveis vão variar pouco. Porque se você não tiver o tempo na equação,
Quando você resolveu uma vez, o que a equação está entendendo? Que o ΔT é infinito. Porque você tirou. Como é que faz para tirar o termo de tempo da equação? Tem que imaginar que o ΔT é infinito. Tem que pegar aquele MP na zero sobre ΔT, isso aqui é zero. Tem que pegar o AP que tem MP sobre ΔT mais aí, tirar dali, esse é zero. Ou seja, a equação, entre aspas, fica pensando que o ΔT que você está usando é infinito. Por isso que a variável acaba, às vezes, andando demais. E você tem que subrelaxar. Ou seja, significaria, é equivalente a dizer o seguinte: não use ΔT infinito, use um ΔT pequenininho e vá andando com segurança na iteração. Tá? Mas para você fazer isso tem que ter o tempo lá, né? Porque se não tiver o tempo, você vai só saber que o problema estourou e você vai pensar, puxa, eu preciso aplicar algum coeficiente nessa equação aqui, preciso aplicar uma subrelaxação, em vez de o valor passar para 100, eu quero que passe para 20. Então aplica lá um coeficiente de relaxação. Mas isso fica aplicado assim tudo, sem você saber exatamente o que está fazendo. Né? É só para diminuir e vai ver se vai convergir. Se você mexer no tempo, você pode inclusive analisar e pode relacionar a física do problema que você está usando com o tempo que você vai dar. Mesmo que o teu interesse não seja o transiente real, mesmo que você queira ir lá só para o regime permanente, mas você vai ter condições de ir para um regime permanente muito mais estruturado, raciocinando sobre o transiente que essa física teria, quais são os tempos bons para essa equação ou para aquela equação, que nunca esqueçam, isso que estamos fazendo aqui é excelente para a gente raciocinar em termos dos coeficientes, interpolação espacial, estrutura de matriz, tudo é tudo igual, não interessa o tamanho do problema. Mas na hora de resolver o problema de engenharia de verdade, eu vou ter uma equação para U, para V, para W, para temperatura, não sei o que, de repente para turbulência, tudo não linear, U multiplicado por U multiplicado por V, e você tem que resolver isso e tem que andar no tempo. Ou, se você não quiser falar, eu não tenho tempo, o meu problema é só do regime permanente. Então você tem que levar todos esses sistemas harmonicamente aí em termos de chegar na convergência. Quer dizer, isso é difícil. A experiência que se tem é o seguinte, é difícil. Porque mesmo que se use formulação implícita para todas as tuas equações, se você resolver uma, depois outra, depois outra, depois outra, de certa forma isso aí tem uma explicitude, né? Porque na hora que estou resolvendo U, eu digo que conheço as coisas de V. Na hora que estou resolvendo W, eu digo que conheço U e V. Né? Você nunca consegue resolver tudo junto para o mesmo nível de tempo. Se resolver uma grande matriz, que resolvesse tudo junto, U, V, W, P, T, Epsilon, K da turbulência, tudo isso num matrizão, e resolver essa matriz. Daí eu teria tudo junto, todas as variáveis, e mesmo assim eu ia ter que resolver esse sistema linear de novo, né? Porque esse grande matrizão seria não linear, e eu teria que recalcular todas essas matrizes de novo e ir subindo. Quer dizer, na engenharia ainda não se faz isso, você resolve uma equação cada vez, resolve uma equação para U, uma para V, uma para W, uma para T. Quando eu estou lá resolvendo a equação para T, estou pegando as U e V e W que eu já conheço. Na hora que eu achar esse T não é o T correto, porque o U, V e W não é daquele. Eu tenho que recalcular, iterar as não linearidades. Então isso acaba realmente exigindo que você controle essa solução. E controlar essa solução significa trabalhar. Se você manteve o ΔT nas equações, trabalhar nos ΔTs. Não é comum, mas você pode ter um ΔT para a equação da conservação da massa, você pode ter um ΔT para Navier-Stokes em X, um ΔT para Navier-Stokes. Você pode andar com tempos diferentes, se você não quiser o transiente real. Porque se for o transiente real, você vai ter que andar com o mesmo ΔT para todas as variáveis, é lógico. Porque senão, se andar 30 segundos com a variável para U, eu vou ter um valor lá num certo nível de tempo. Depois, se eu andar 50 segundos com a variável para V, vou ter os valores de V para 50, de U para 30. Isso não é transiente real.
Transiente real é quando eu tenho todas as variáveis no mesmo nível de tempo. Então tenho que andar com o mesmo tempo em todas elas. Agora, se eu tenho interesse for regime permanente, você pode variar com tempos distintos para cada variável. Você pode exercitar o que for possível do ponto de vista de acelerar, porque você não está interessado nas soluções do tempo intermediário, você está interessado só na solução do regime permanente. O jeito que você chegar lá não interessa. Aí isso, de novo, tem que estar firme nesse raciocínio. Do mesmo jeito que se eu resolver um problema de condução de calor numa placa, que a temperatura aí, nosso probleminha aqui, que era 100 e 0, fixo 100 e 0, e começou com 0, e começou um transiente de aquecimento, de fusão, eu podia ter um início que não fosse tudo 0, podia ter um início senoidal. Ó, a temperatura no instante t igual a 0 é uma senoide, ou cossenoide. Na hora que eu chegar no regime permanente, será uma reta, certo? Porque o que vai mandar no regime permanente é só o 100 e o 0. Porque não interessa mais como começou. Não interessa mais a condição inicial. A condição inicial pode ser 0, pode ser uma senoide, pode ser o que for. O regime permanente sempre será uma reta. Na solução de problemas, eu posso usar isso, né? Não interessa como eu andar. Se eu estou interessado só no permanente, não interessa como eu andei no tempo. Não interessa. Eu posso estimar qualquer condição inicial. Quanto mais perto ela estiver daquilo que eu quero do regime permanente, melhor. Vou chegar lá mais rápido. Então tem uma diferença entre eu querer o transiente real e o transiente distorcido. Aí você pode me perguntar, mas por que tem que fazer o transiente distorcido? Por que já não faz ΔT infinito e resolve pronto aquilo que você quer lá? Porque não funciona nos problemas práticos e problemas grandes. Não funciona porque são muitas equações, uma interfere na outra, e isso, se você fizer ΔT infinito em todas elas, discretizar e querer resolver, e vai fazer 2, 3 iterações e pimba, vai dar para você overflow cá, overflow lá, né? Não vai convergir, né? Então você tem que, para fazer convergir, tem que ir, né, com os botõezinhos ali fazendo o tune-up, né, fazer do problema para ele convergir, né? E quem já trabalhou com mecanismo fluido computacional, já rodou Fluent, CFX, sabe disso. É impossível que alguém tenha resolvido um problema complexo e tenha resolvido de cara. Sabe disso, que é mais difícil convergir do que convergir, né? Então, precisa desse. É por isso que tem o transiente distorcido. É que a gente quer o regime permanente, mas não dá para ir lá direto no regime permanente com ΔT infinito, porque as coisas não funcionam. As matrizes ficam muito complexas, muito grandes, são muito acopladas. As não linearidades são muito violentas. E isso precisa desse cuidado. Então, nós vamos discutir sobre isso. Quer dizer, já discuti bastante, mas vamos continuar aqui a discutir sobre isso. O transiente, ele pode ser real ou distorcido. Real ou distorcido. Aqui, no real, eu posso ainda fazer ele explícito ou implícito. Aqui também, explícito ou implícito. Aí, vou fazer mais uma observação. Quando a gente vê formulação totalmente implícita, a primeira coisa que a gente diz é o seguinte: ó, vejam, a equação agora não tem coeficiente de TP na zero que possa ficar negativo. O único coeficiente do TP na zero que ficou na formulação implícita é MP na zero sobre ΔT. A massa nunca é negativa, o ΔT nunca é negativo. Então aquele coeficiente de AP na zero, TP na zero, que aparece na formulação implícita e totalmente implícita,
esse coeficiente nunca é negativo. Então a gente diz, se essa formulação não apresenta coeficientes negativos de TP na zero, então agora não tenho mais o problema de ficar com o tempo pequenininho, como a formulação explícita exige para poder ter convergência. Agora eu posso usar qualquer ΔT. Isso é uma verdade, meia verdade no ponto de vista de solução numérica, porque isso seria verdade ou é verdade para um problema de uma equação, um problema linear, e que você então resolve assim, vai funcionar. Agora, colocou duas equações para ser resolvidas juntas, se as duas você puder colocar no mesmo sistema linear, e as duas forem lineares também, sem envolver necessidade de atualização de matrizes, etc., eu também ainda vou ter a chance de trabalhar com ΔTs mais flexíveis. Agora começou com um problema real, como eu disse, né? Quer dizer, que saiu das teorias lineares e saiu de uma equação só, você já não sabe mais o que vai acontecer. Então você pode, saindo de uma, duas, três, aí você vai para o problema real de engenharia, que eu acabei de citar, daí, mesmo que você, em cada variável que você vai discretizar, você use a formulação totalmente implícita, então eu tenho uma matriz A de U igual a B, e foi implícita, totalmente implícita. A de V igual a um B de V, totalmente implícita. A de W vezes W igual a uma B de W, totalmente implícita. Todas elas discretizadas com uma formulação implícita, totalmente implícita. Isso não significa que eu posso usar qualquer ΔT, reafirmando o que eu acabei de dizer. Isso não significa que você pode usar qualquer ΔT só porque você usou em cada uma das equações, você deduziu com a formulação totalmente implícita. Porque na hora que você está olhando esse todo, isso já não é mais implícito, do ponto de vista total. Porque uma equação depende da outra, então tem explicitudes aí, como eu falei. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Que isso é o importante. Porque a pergunta que vem é essa, mas a formulação não era implícita? E por que tem que trabalhar com ΔT pequeno também agora para convergir? Não, é porque você agora está trabalhando com um sistema de equações, né? Sistema de equações complexos, não lineares. Equação linear não se aplica aqui para esse conjunto de equações. Está claro isso, né? Quer dizer, é por isso que a gente tem que andar devagarinho no tempo também, mesmo que tudo discretizado de forma implícita, né? Totalmente implícita. Agora, quais são os detalhes aqui que eu quero discutir com vocês? Eu vou até corrigir uma coisa aqui, no livro de vocês aí, na última edição está correta, mas aqui onde diz implícito, tem uma observação, quem tem edição mais velha, tem uma observação que diz ΔT não limitado, teorias lineares, né? Na realidade, eu vou botar assim, o ΔT limitado é trocar ali, limitado por precisão, e já explico isso aqui. E o implícito aqui embaixo é isso, transiente real implícito, ΔT limitado por precisão. E aqui o transiente distorcido implícito ΔT não limitado. Aqui eu botei aqui por teorias lineares, né? Teorias lineares. Aqui também, isso aqui ainda está um pouco dúbio ainda isso aqui, mas eu explico, né? Vamos imaginar que
eu estou no transiente real e vamos imaginar que isso que eu acabei de falar não fosse verdade, que pelo fato de ser implícito, tudo implícito, eu poderia usar qualquer ΔT. Vamos imaginar isso, não é a verdade da solução, mas vamos imaginar que pelo fato de ser tudo totalmente implícito, eu poderia usar qualquer ΔT. Mesmo assim, se for real o transiente, eu vou ter que tomar cuidado, mesmo que me permitisse andar com ΔT grande, eu teria que tomar cuidado porque eu teria que ver a precisão da minha solução, né? É aquilo que eu falei ontem, que eu tenho que ver se o ΔT que eu usei me dá uma solução correta ou não, ou se eu estou de repente atropelando o transiente. Estão lembrados de ontem, né? Que nós colocamos isso aqui, ó, um transiente assim, função do tempo, e o tamanho do time step está aqui, seu ΔT. O que eu quero dizer é o seguinte, é que vamos supor que fosse possível usar qualquer ΔT e convergisse, então do ponto de vista numérico a gente estaria achando a solução. Agora pode ser que essa solução não seja boa se eu usei o ΔT muito grande, certo? Era me permitido usar ΔT grande, usei o ΔT muito grande e passei por cima aqui sem observar o transiente que queria um ΔT pequeno. Está claro isso? Né? É o que eu coloquei ontem, né? Mesmo que seja possível andar com tempo grande, de repente você tem que conferir se aquela é uma malha, é o refino da malha, né? Talvez a gente pudesse até colocar aqui, né? O refino da malha no tempo, refino da malha no tempo, refino da malha do tempo, né? Então, mesmo que eu já disse para vocês que isso aqui não funciona, transiente real implícito, o ΔT não vai ser só limitado por precisão para nós, não. Vai ser limitado pelo fato dos acoplamentos e tudo mais. Mas se não fosse limitado pelos acoplamentos, teríamos que observar a precisão. No transiente distorcido, você não está preocupado absolutamente com as soluções intermediárias. Você só quer que convirjam. Só quer que convirjam. Então, se der para usar o máximo possível, né, estabelecido para as teorias, teoricamente você não precisa limitar o teu ΔT, porque quanto mais rápido você for no permanente através de um distorcido, melhor. Só que também no distorcido vai acontecer as mesmas coisas que acontece no real. Se quiser fazer um ΔT muito grande, não vai convergir. Mas você vai ter que então tentar usar os máximos que você puder. Não vai estar limitado pelo erro da solução, porque você quer uma solução boa, que seria no transiente real. Não é mal. A solução dos intervalos de tempo não me interessa. Eu só quero que convirja. Então você vai usar os ΔT máximo que se puder, vai olhar o que as teorias permitem, né? Mas não é limitado o teu ΔT. Claro que não é limitado. Você não tem interesse em precisão, não tem interesse em nada. Você tem interesse em o mais rápido possível, com menos tempo de computador, chegar na solução do regime permanente. Então, o que você fizer aí pelo meio, que ajudar, chegar lá rápido, é permitido, porque você não vai usar nada das soluções que você obteve pelo meio, né? Então, esse é... E aqui, então, aparece uma questão importante. Como muitas vezes nós queremos o regime permanente só, então, quando você vai por aqui, você está interessado no regime permanente. Quando você vai por aí, vou escrever aqui embaixo de novo, né? Real, né? Você está querendo transiente real. Está aqui, né? Não vou escrever nada aqui, né? Mas aqui, transiente distorcido é por quê? Porque você só quer o regime permanente. E aqui tem alguns detalhes, então, importantes de ser analisados. E eu vou fazer de novo aqui o nosso gráfico. Eu disse que a gente ia usar muito isso, né? Aqui o espaço, né? Botei X aqui o tempo, e estou andando aqui no tempo. Vou dividir isso aqui em dois.
aqui real e aqui distorcido. Distorcido. Então aqui eu tenho as minhas variáveis, né, no espaço. E eu quero fazer um transiente real. Deixar o distorcido ali, eu só quis usar o mesmo gráfico, eu estou até com medo que vai confundir. Tempo, espaço. Vou pensar aqui no real. Quando eu for para um T mais T, vai indo, né? Quando eu estiver nesse nível, querendo resolver, e estiver aqui no transiente real, eu tenho que resolver nesse nível. Eu vou botar aqui, né? Implícito. Depois podemos falar do explícito. Se eu tiver aqui agora, nós já discutimos, se o transiente for real, eu vou ter que tomar cuidado com esse ΔT pela precisão. Não posso andar muito para não acabar não pegando o transiente, certo? Então o ΔT é de precisão. E o que eu tenho que resolver aqui? Os meus sistemas lineares. Eu vou botar assim, ó, a φ, pode ser qualquer, igual a B, B de φ. Tenho que resolver. E tenho que resolver aqui, tenho que cuidar disso, e tenho que resolver isso aqui, bem resolvido. Tenho que resolver esse sistema linear bem resolvido. Por quê? Porque eu estou procurando a temperatura que é a real do problema, né? Um transiente real. Não adianta eu pegar um sistema linear, dar uma resolvidinha, né? E dizer, deu. Não, espera aí um pouquinho. Tem que resolver bem. Tenho que ter a solução boa do meu sistema linear. Eu poderia até... Como é que se faz para conseguir a solução exata de um sistema linear? Eu tenho um sistema linear A, φ igual a B. Tenho um sistema linear. Eu quero a solução exata desse sistema linear. Como é que eu faria para conseguir essa solução exata? Inverte a matriz, multiplica. Solução direta, que é isso, a inversão da matriz. Solução direta do sistema linear, ele me dá a solução exata. Sem nenhum erro, é a solução exata daquele sistema linear. Quando é que eu não tenho a solução exata do sistema linear? Eu não tenho a solução exata do sistema linear quando eu resolvo ele iterativamente. Eu pego o sistema linear e aplico um método iterativo para resolver esse sistema linear. Daí ele vai depender da hora que eu parar de calcular. Então eu vou ter uma tolerância para chegar no meu... uma solução boa do meu sistema linear. Agora, não há dúvida que aqui no real, no transiente real, eu preciso resolver essa matriz bem resolvida. Se eu estiver utilizando um método direto, é o melhor possível que eu posso resolver. É a solução exata do sistema linear. Mas se eu estiver usando um método iterativo, eu tenho que me preocupar que convirja bem o método iterativo para que a solução do sistema linear seja boa, certo? São coisas importantíssimas que nós estamos vendo agora, né? Que seja boa. Se for não linear o problema, se for um transiente real, etc., e for não linear, que eu tiver muitas matrizes para resolver aqui, eu tenho que resolver todas elas muito bem resolvidas aqui. Quando eu digo muito bem resolvidas, é dentro do critério que você estabelecer. Se ele é bom ou ele é ruim, depende de você, né? Quer dizer, eu tenho que resolver muitas vezes essas matrizes, muitas matrizes, e muitas vezes se for não linear.
Porque esse A pode depender de todos os φ. Então eu tenho que resolver matriz para U, matriz para V, matriz para W, o sistema linear para todas as variáveis. Calculei tudo isso. Agora realimenta todos os coeficientes, resolve tudo de novo. E tem que ser bem resolvido. Tem que ser bem resolvido, porque eu estou querendo transiente real. Então veja que aqui tem um esforço computacional razoável, né? Que acontece aqui no processo de solução do nosso sistema. Tem um esforço computacional grande, porque eu tenho muitas matrizes para resolver naquele nível de tempo, e elas podem ser não lineares, e eu preciso resolvê-las muitas vezes, sempre parado nesse nível de tempo. Tá? Tudo convergiu, tudo bonitinho, deu certo. Eu tenho que agora, eu teria que fazer o refino de malha ainda, né? Porque o transiente é real. Eu teria que pegar esse ΔQ que eu fiz e fazer aquilo que eu falei ontem, quebrar ele em dois e comparar a solução com um ΔT com a solução com ΔT quebrado, para ver se com 2 passos de tempo eu chego nas mesmas soluções ou comparáveis dentro do teu critério. E aí então você teria que fazer o refino de malha ainda, né? Quer dizer, é esforço computacional a mais, né? E depois você vai indo. Passa para cá, tudo de novo. Passa para cá, tudo de novo. Mas o que eu estou obtendo em todos esses espaços, em todos esses níveis de tempo, estou obtendo a solução do transiente real. É o transiente que eu vou poder dizer, isso aqui é físico. Se você continuar andando nesse transiente real, você vai chegar no permanente, claro. Chegar no permanente. Lá em cima você tem o regime permanente. Agora, se eu for no distorcido, é porque eu não tenho interesse em todas essas etapas iniciais aqui. Eu não tenho interesse em todas essas etapas aqui. Eu não tenho interesse nesses valores aqui, nem nesse, nem nesse, nem nesse, nem nesse. E se fosse possível, eu gostaria de dar um pulo aqui em cima, né? Gostaria de sair daqui com a condição inicial e pum, calcular o regime permanente lá. Agora eu estou interessado nisso. Agora, no distorcido, esse é o meu interesse. E já salientei muitas vezes, mas isso é muito importante, né? Mesmo que eu use tudo implícito, tudo bonitinho, eu não consigo ir para cá diretamente. Porque os ΔT aí, as explicitudes das equações não me permitem. Eu tenho que andar num transiente também. Pô, mas eu não quero andar no transiente seguindo todas aquelas regras que eu segui ali. Ou seja, eu vou ter que andar num certo tempo. Tem que andar num certo tempo. Não quero que vocês confundam aqui. Isso eu vou mudar aqui, né? Eu posso pegar um tempo aqui. Um tempo aqui. Esse tempo agora. Não estou preocupado se ele vai dar boa solução, se não vai, aqui, né? Porque eu não estou interessado nessa solução. Eu só não quero que divirja, né? Então vou me preocupar com esse ΔT aqui apenas do ponto de vista de convergência da solução, né? E é óbvio que se eu estou com todas as minhas matrizes prontas para resolver, é lógico que você vai chegar nesse nível aqui. Na hora de resolver as matrizes, aqui, o que é que você não vai fazer? O que é proibido fazer na hora de resolver essa matriz aqui? Está proibido resolvê-la exatamente, né? Está proibido resolvê-la por formas diretas. Porque por que você vai gastar um monte de computador para resolver esse sistema linear aqui exatamente, se você não está interessado no valor que ele vai dar, na solução que ele tem? Você não está interessado nisso. Você está interessado em que tem alguns valores nesse nível que eu possa ir para o outro e continuar convergindo. É isso que você quer. Mas você não está interessado em resolver o sistema linear com muita precisão. Ou seja, o que não se faz é resolver
esse sistema linear de forma direta, é óbvio. Porque resolver esse sistema linear de forma direta, você estaria obtendo a solução exata do sistema linear. Você não quer solução exata, não interessa a solução aí para você. Tá? Então, primeira coisa no transiente distorcido implícito é você resolver esse sistema linear até o suficiente que ele consiga ter, digamos, se estabelecer para poder andar no tempo e obter a convergência. É isso que eles têm que fazer, né? E não querer levar ali na solução num controle, numa tolerância baixa, porque não tem sentido, né? Então, você vai sempre usar métodos iterativos para resolver um implícito distorcido, sempre vai usar métodos iterativos, né? Porque você vai fazer algumas iterações no sistema linear, métodos iterativos de solução do sistema linear. Você vai fazer algumas iterações no sistema linear e já deu. E a maioria dos softwares tem ali um número estabelecido, já de experiência ali do próprio software e tal, que às vezes você nem sabe isso, né? Que tem ali um número de iterações estabelecido, faz 5, 6, 10 iterações, dependendo do método iterativo que esteja usando, resolve um sistema linear iterativamente, deu, vai para o outro, que eu tenho diversos sistemas lineares aqui, vai para o outro, mesma coisa, vai para o outro, mesma coisa, tal. Tem não linearidades? Tem, altera as matrizes, tal, resolve rapidamente de novo e salta de tempo, pula o tempo. Ou seja, é uma regrinha que diz o seguinte, que você fique nesse tempo, trabalhando nesse tempo aqui, fique nesse tempo só o suficiente de iterações nos meus sistemas lineares que permitam que o sistema eu consiga continuar andando de forma distorcida no tempo e chegar na convergência no regime permanente. O diabo é que é uma pergunta simples, mas não tem resposta, né? Quer dizer, o que eu devo fazer para que eu resolva suficientemente bem essas matrizes todas aqui, tal que eu possa andar no tempo de forma que me leve à convergência, né? Como responder isso, né? Tanto é por isso que os softwares têm lá um número estabelecido dentro do software, né? Que ele faz, sei lá, tantas iterações para U, tantas para V, tanta para isso, tanta para aquilo. E isso acaba nem às vezes aparecendo para o usuário, né? O usuário nem sabe disso. Só se você clicar lá no Advanced, né? De repente abrir um outro negócio, mas daí você tem que ser um especialista ali da questão numérica, né? Para poder alterar coisas desse tipo. Alterar quantas iterações eu vou fazer na solução do sistema linear para U. Quantas iterações eu vou fazer na solução do sistema linear para V. Daí, se você deixar tudo isso aberto, de repente o usuário se perde, né? Quer dizer, nunca mais acha o caminho, né? Mas que é perigoso, né? Então, no transiente distorcido, você faz isso, né? Anda de forma distorcida no tempo, usando ΔT qualquer, né? Dá mais um pulo lá, daqui a pouco você vai querer ir demais, pum, diverge. Aí você vai ter que maneirar, fazer o ΔT menor. Mas você não tem preocupação em precisão de solução. Você sempre vai resolver de forma iterativa esse sistema linear, né? Sempre. Então, do lado do explícito, então esse é o recado mais importante, né? Andar no transiente distorcido, você não pode resolver muito bem as matrizes em cada nível de tempo, porque senão você vai jogar dinheiro fora, né? O que eu disse que é difícil de responder é que não dá para saber quanto que eu vou iterar. É difícil ter essa resposta. Tenho que ter controles muito mais sofisticados das equações diferenciais, tendências e tal, né? Quer dizer, essas coisas sempre na parte numérica estão sempre estudando isso, né? Verificando, porque, seria uma maravilha, né? Se você pudesse chegar num software e dizer o seguinte, bom, o que eu tenho aqui?
eu tenho problema no mecânico dos fluidos, transferência de calor, que é assim, 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 equação de U, Navier-Stokes em X, Y, Z, temperatura, é compressível, blá, 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 e aí tivesse algum algoritmo que calculasse alguma coisa e dissesse para você, olha, o tempo que você tem que usar é tanto, e os coeficientes são ele, né? E você colocasse lá e tudo convergisse, né? Não tem isso, né? Não tem, está longe de ter isso, porque toda a parte matemática de estabelecer, né, os tipos de aproximações são coisas que vão muito pouquinho ali nas equações lineares e não vão mais para frente, porque é muito complicado estabelecer todos esses critérios, né? O ideal é se você pudesse dizer o seguinte, eu tenho a equação Navier-Stokes, vou usar Apo Index em tal lugar, diferença centrais em tal lugar, a malha de tal tamanho, né? e os critérios viessem. Não tem. Então, é uma coisa muito de habilidade do usuário para fazer. Claro que o que os softwares fazem, né? O que os fabricantes de softwares fazem? Eles ficam testando, variando os parâmetros, né? E vendo quando é que as coisas explodem, quando é que não explodem, né? No ponto de vista de convergência. E aí depois estabelecem guidelines, né? Olha, ficando dentro disso aqui, você pode ter sucesso e tal, mas pode não ter. Então, os softwares vão fazendo isso, né? Quem desenvolve, para não ficar tudo no aberto, né? Mas tem tantas variáveis e tantos problemas, tantos detalhes na parte numérica para convergência, que é muito mais da experiência da pessoa. E a física é muito importante nisso, né? Porque se você tem uma física que tem uma determinada velocidade, que é fundamental, e que varia mais, e tem outras velocidades que são de menor relevância, tem que olhar para isso, né? Não precisa ficar resolvendo as velocidades de menor relevância, muitas vezes, quanto eu preciso na outra. Às vezes dá para jogar fora a equação de menor relevância, que o resultado ainda é bom do ponto de vista de engenharia. Mas aí é uma habilidade sofisticada do analista numérico, né? E do engenheiro. Tem que ser engenheiro, física, conhecendo para poder fazer isso, né? Mas se a gente ficar... E aí isso é um perigo, né? Porque usar o software é fácil, nós falamos na nossa primeira aula. E aí chega ali, põe parâmetros cá, parâmetros lá, e aí não converge, aí, mas escutei lá que o professor falou que só diminuiu o tempo, aí diminui o tempo, não dá certo, porque daí leva muito tempo, né? Porque é óbvio, né, que se você diminuir o tempo bastante, vai funcionar, né? Porque eu sempre faço a analogia entre correr, caminhar e ficar parado, né? Correr com alta velocidade, caminhar e ficar parado. Se você ficar parado, está estável, né? Não cai, você não vai cair. Mas o ΔT é zero, né? Não sai da condição inicial, né? Agora, se você correr muito, apressada, pode levar um tombo sério e divergiu. Não chegou onde queria. Ou seja, tem um grande espaço aí que é caminhar com segurança, que são os diferentes ΔT, né? Que você tem que usar. Agora, como é que eu faço? Será que eu corro um pouco mais, não corro um pouco mais? O que eu faço? Isso que a gente não sabe, né? Quer dizer, quem é o ΔT que você tem que usar para chegar lá onde você queria ir com segurança. Porque quanto mais devagarinho for a tua vontade de chegar lá, você vai levar mais tempo. Vai com segurança. Mas dizer, não dá, eu tenho que chegar lá um certo tempo viável, que seria o tempo viável da engenharia resolver os problemas via software, né? E se você fizer tempo zero, você fica estabilizado, fixo, bonitinho, sem nenhum risco de divergência. Então, esse é o compromisso aí do engenheiro, né? Saber correr até onde dá, né? Para não cair, né? Então isso nós podemos falar também da formulação explícita, um gráfico parecido com esse. Eu também posso fazer um gráfico desse, T, espaço,
tempo, fazer aqui explícito, real, distorcido. O que acontece aqui? Primeira regra, é óbvio, se eu vou querer um transiente real, o meu ΔT, e aqui também, né? Eu não disse isso, isso é uma coisa, o ΔT tem que ser o mesmo para toda a equação, né? Se for real. Não dá para avançar uma equação com tempo, outra com outra, porque daí que transiente é esse? Não é o transiente real. Aqui também, né? O ΔT, agora eu vou escrever para todos os volumes. Para todos os volumes. Ele não precisa ser sempre igual, já falamos isso, mas tem que, naquele cálculo, tem que ser igual para todos os volumes. Então aqui eu tenho no T mais ΔT, vou calcular meus valores aqui de variável aqui, e se for real eu vou querer aqui também me preocupar com a precisão. O explícito tem uma vantagem do ponto de vista de precisão, porque ele sempre é tão restritivo no espaço, no tempo que você pode usar, para que não tenha coeficiente negativo de TP na zero, ele é sempre restritivo, que acaba satisfazendo a precisão. Você é obrigado a usar o ΔT pequenininho, porque para satisfazer a história de não divergir, e daí acaba já estando dentro da precisão. Como o exemplo que eu falei ontem, né, dos testes, né, de crash de automóveis, etc., que são muito instantâneos, o tempo que os tem que usar para esse problema físico é tão pequenininho que já satisfaz o critério de convergência de tempos pequenos, e você está usando pequenininho para captar aquele transiente, então ele já está satisfazendo a precisão também, né? Tanto para a tolerância como da precisão da física. Então aqui também tem que cuidar, claro. Pode ser que eu tenha algum tempo que seja muito grande, que a formulação permita que eu faça, que não dá coeficiente negativo, mas não dá a precisão que eu queria. Tem que tomar cuidado aqui, né? Mas, o que tem a formulação explícita? Na formulação explícita, você tem um ΔT máximo que se pode usar. Isso aqui for espaço, isso aqui for as minhas células, meus volumes de controle, o ΔT máximo, cada célula tem o seu ΔT máximo, né? Porque a malha não precisa ser a mesma, e daí vai dar um ΔT máximo para cada célula. Então eu posso ser que eu tenha um ΔT máximo aqui, para essa célula aqui eu tenho um ΔT máximo aqui, para essa eu tenho aqui. Então essa célula permite andar com esse, essa célula permite andar com esse máximo dá zero aquele coeficiente de TP na zero, com esse máximo dá zero, com esse máximo dá zero. Agora, se o transiente for real, eu tenho que fazer o meu ΔT, no transiente real, ele tem que ser o mínimo dos máximos permitido, certo? Uma célula permite andar com 20, outra com 30, outra com 50, outra com 5. Se eu quiser que convirja, eu vou ter que fazer 5 naquela célula. E se for real, vai ter que ser 5 em todo mundo, senão não vai ser mais real, vai ser distorcido, né? Ou seja, e aí eu vou fazendo isso no transiente real, resolvendo, né, até chegar lá no permanente, se eu quiser, ou parar num certo ponto. Já dá para ver aqui que no distorcido, o que eu vou fazer no transiente explícito distorcido? Vou usar o ΔT máximo que cada célula permite. Claro, se a célula 25 me permite andar com 20, e a célula 31 me permite andar com 40, eu vou usar andar com 20 para essa, que dá coeficiente zero do TP na zero. Vou andar com 40 do outro, daí o que eu estou fazendo? Distorcendo o transiente. Um ponto está andando de um jeito, outro ponto está andando do outro.
Quer dizer, eu não vou chamar mais isso de nível de tempo, né? Isso vira uma iteração, né? É uma iteração, eu tenho uma solução, que não é mais no tempo tal. É no tempo tal para uma célula, em outro tempo para outra célula, e assim eu vou indo até chegar no regime permanente, que seria o meu interesse aqui, chegar no regime permanente, né? Então, qual é a forma adequada de distorcer um transiente explícito? Né, para distorcer o transiente explícito, o que eu faço? Distorcer o transiente explícito, uso o máximo ΔT possível que cada célula permite, né? Usar o máximo ΔT para cada célula. Tá claro, né? Quer dizer, não é mais real. Célula 25 eu estou com 40, célula 29 eu com outro. Quer dizer, aí você tem uma solução. Depois dessa conta que você fez, porque você anda de célula em célula, varia o tempo de diferente para cada uma delas, usa o máximo possível para não divergir, e usar o máximo possível significa usar aquele coeficiente igual a zero, que vai te dar o máximo tempo que você pode andar, e depois você vai dizer, nesse cálculo que eu fiz agora, é uma solução em que tempo? Não, tudo misturado, está distorcido, mas eu estou indo de forma mais rápida para o regime permanente de forma explícita. Tá ok, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Pensem bastante sobre essa aula. Ali o implícito, não resolver, os sistemas de equações que a gente tem que resolver, o fato de não poder, mesmo sendo tudo implícito, não poder fazer um ΔT infinito, porque existem explicitudes, porque eu tenho sistemas de equação e não uma só, né? Pensem sobre isso, né, na aula de hoje. Amanhã temos mais. Obrigado.